vozes, espíritos, sombras, vampiros, bruxas, lobisomens, penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? E aí, gente? Chegando mais um fim de semana. Resolvi postar mais uma história hoje aí pra vocês. Nesse fim de semana, eu devo deixar aí mais histórias do quadro Penumbra, que são histórias que eu já tenho aqui engatilhadas. Eu preciso resolver mais algumas coisas referente ao podcast, quero postar em outras plataformas também, então eu estou verificando a respeito disso tudo para eu resolver aí nesse fim de semana. Além disso, eu queria deixar um recadinho aqui para vocês, que eu sei que às vezes é chato a gente ficar pedindo para vocês curtirem, para vocês compartilharem, para vocês irem no Instagram e participarem do grupo do Telegram. Só que esse tipo de coisa ajuda muito pro criador de conteúdo. Então, se vocês estiverem gostando, se vocês querem comentar com outras pessoas que também estão ouvindo as histórias, entrem lá no nosso grupo do Telegram, tem o link aqui debaixo na descrição do episódio, tem também lá no Instagram. E você pode estar procurando também no Telegram como Bora Começar Podcast. Tem tanto o podcast de texto quanto de áudio. Bora começar áudios. Então, deixe lá a sua opinião, entre, que me ajuda muito. Eu vejo que tem, assim, uma quantidade boa de pessoas me ouvindo, mas que ainda não me seguem lá no Telegram, que ainda não me colocaram como favorita aí no Spotify, e isso me ajuda bastante. Se você também puder deixar o seu voto do que você está achando desse podcast, me ajuda muito também. E eu tenho colocado enquetes das histórias no Spotify, porque ele me permite colocar aí embaixo a enquete a respeito da história que você acabou de ouvir. Então, se você também puder deixar o seu voto sobre a história, é muito legal para eu saber o que vocês estão achando. Para quem me contou a história, também ver a respeito do que vocês acharam, se a pessoa fez certo, se a pessoa fez errado. Então, tem a enquete lá para eu saber que vocês estão participando também, que vocês estão gostando, para a pessoa poder ver. E eu também ver o que vocês acham sobre esse tipo de história, porque às vezes eu tenho uma opinião a respeito daquela história e da situação que aquela pessoa viveu, mas vocês têm outro ponto de vista e eu adoraria saber o ponto de vista de vocês. É isso, gente. Obrigada por vocês estarem me ouvindo. Quero muito saber se vocês estão gostando. E vamos para a história de hoje? Hoje eu vou trazer a história da Dona Lúcia. A filha dela me ajudou com que ela relatasse essa história, a Milena. E é um acontecimento muito singelo, então nós estamos aí no quadro Penumbra, mas é um Penumbra bem tranquilinho, tá? Bem tranquilo, então para quem tem medo aí, é muito tranquilo de ouvir. Então, bora começar? A Dona Lúcia, ela é uma senhora, já hoje em dia, e que ela possuía 5 irmãos. Ela sempre foi muito amorosa com todos eles, porém, ela tinha uma irmã em específico, que eu vou colocar o nome dela de Lucinda, que elas tinham uma conexão muito forte, elas eram muito parceiras. E ali na família, elas tinham até um apelido, né? Porque nomes parecidos, Lucinda e Lúcia, então tinha um apelido carinhoso na família, e elas eram muito agarradas desde criança. Enfim, quando Lucinda se casou, Lucinda era mais velha, né, do que a Lúcia, e ela se casou primeiro e foi morar aí em uma outra cidade, numa região rural também, mas em uma outra cidade. Naquela época, né, gente, comunicação, telefone, esse tipo de coisa era uma coisa só pra gente rica mesmo.
E visita, até por conta mesmo do meio de transporte, era algo que era feito bem de vez em quando, de uma forma bem esporádica. Normalmente, quem tinha um telefone assim em casa, né, e era mais nas regiões urbanas, ele recebia a ligação para passar um recado para uma outra pessoa da cidade e era mais ou menos assim que fazia. Então, se você morasse, por exemplo, em Belo Horizonte e queria deixar um recado lá para o Rio de Janeiro, a pessoa que estava no Rio, você tinha que ter um telefone ali perto de um vizinho que tinha esse telefone para poder ligar e aquela pessoa ia te chamar. Enfim, era assim. Então, a comunicação ela era bem mais difícil do que hoje em dia. E passado um tempo, Lúcia também se casou e casualmente ela visitava a irmã. E mesmo com essa distância e com o tempo, elas continuavam sendo cúmplices, confidentes, amorosas uma com a outra e bem grudada. Lúcia e Lucinda tiveram aí seus filhos que cresceram, foram todos criados muito bem, com muito amor e carinho também. E a Lúcia, ela só tinha uma filha mulher, que era a Milena. Milena aí era a mais nova, a raspinha do tacho, como se dizem. Muito grudada à mãe e também cresceu muito grudada à tia Lucinda. Inclusive, Lucinda era madrinha aí de Milena. Então, a Lúcia e Lucinda, elas criavam ali a Milena. Teve época que a Milena chegou a ir para casa de Lucinda e ficar lá uma temporada e voltava, porque, como eu disse, em questão do transporte era um pouco mais difícil, então ela tinha que ir passar algum tempo lá para depois voltar. E ela adorava ficar na casa da tia dela fazendo bolo e cozinhando ali ao redor do fogão de lenha, e a tia contava histórias ali ao redor do fogão e conversava. Era muito gostoso para ela e para os primos, né, que ela via ali na casa da tia Lucinda. Foi assim que foi fazendo essa convivência entre elas. Em um certo dia, o marido da dona Lúcia foi fazer uma viagem a trabalho aí de caminhão, né? E ficou na casa Lúcia e Milena à noite, para passar a noite ali naquela casinha na roça. O dia tinha sido bem tranquilo, mas foi chegando à tarde, foi batendo um pouco de angústia na dona Lúcia e a Milena, né? As duas trabalhavam ali com uma horta na casa e a Milena reparou, né, que a mãe estava com uma feição estranha. Ela falou para a mãe entrar e a mãe falando que estava com uma sensação estranha, mas não sabia o que que era. E aí a Milena terminou o serviço naquele dia e pediu para a mãe descansar. Foi lá, fez um cafezinho, preparou tudo da casa, tudo direitinho. Enfim, chegou aí à noite, né? Como Milena tinha visto que a mãe estava um pouco angustiada, ela foi dormir com a mãe ali no mesmo quarto. Só que ambas nesse dia estavam sem sono, elas se metiam muito na cama. E aí, gente, pensa assim, onde elas moravam não tinha um forro, né? Era o telhadinho ali e tinha aquelas frestas. Então, a Milena até chegou a comentar que em dias de chuva tinha vezes que tinha até uma goteirinha ali por causa dessas frestas. E de repente, as duas estavam deitadas ali e estava no escuro, porque nessa época sem eletricidade ali onde elas viviam, e elas apagaram também velas, lamparinas e tudo mais, que elas já estavam preparadas para dormir mesmo, né? E meio que elas não estavam conseguindo dormir, Milena estava conversando ali com a dona Lúcia. Elas estavam meio que agoniadas, mas não sabia dizer o quê. E de repente elas viram um clarão passando em cima do telhado da casa. E não parecia ser uma estrela cadente ou meteoro, porque ele parecia ter passado bem próximo ao telhado mesmo. E ele foi em sentido ao fogão de lenha da casa da dona Lúcia. Na hora, a dona Lúcia pensou ter deixado alguma coisa no fogo, né? Às vezes uma brasa ali pegou algum papel, alguma coisa que estava ali no fogo e que tinha reacendido a chama. Então, ela e Milena foram lá do lado de fora para poder ver, né, o que tinha no fogão, se precisasse apagar alguma coisa assim. Quando elas chegaram lá, elas viram uma luz
num tom meio azulado, bem em cima do fogão de lenha. E de repente, essa luz, ela ficou um pouco mais forte, subiu em direção ao ombro da Dona Lúcia, ficou ali um tempo e depois se aproximou da bochecha de Milena e subiu assim em direção a uma árvore que havia ali e sumiu. E não tinha possibilidade, gente, de ser vagalume, de ser algum bicho, era apenas uma luz, apenas essa luz. Passado aí algumas horas, as duas foram dormir, não entenderam muito bem o que tinha acontecido, mas naquela época, gente, elas também falaram, né, para mim que não tinha tanto conhecimento assim das coisas, e elas não levaram muito assim em consideração aquilo que tinha acontecido, e elas foram dormir. Chegado a parte da manhã, bem cedo, o marido de Dona Lúcia, vou colocar o nome dele de José. O senhor José estava chegando ali na casa. E a Dona Lúcia estranhou, porque ele ia ficar mais uns dias fora, né? Ele estava trabalhando ali e o combinado é que ele ficaria em coisa de uma semana fora. E ela percebeu que ele estava chegando ali na casa dela com algumas outras pessoas e que ele estava com uma feição diferente. Lúcia e Milena já vieram preocupadas, querendo saber, né, o que tinha acontecido ali. E aí, a notícia. Lucinda, irmã da Lúcia, havia passado mal na tarde anterior e falecido durante a madrugada. Ela passou mal, foi direcionada para um posto de saúde, depois ela foi encaminhada a um hospital, mas infelizmente no caso dela não tinha jeito. Dona Lúcia ficou devastada e a Milena também. Elas choraram muito, se juntaram ali para ter força, né, para aquele momento e arrumar as coisinhas dela, porque elas teriam ali que ir para outra cidade e realizar o enterro, né, da irmã e da tia, da Milena, no caso. Chegando lá, naquele momento de enterro da irmã, todo mundo muito triste, chorando, e tava ali aquela cena, né, elas tristes, de repente elas olhando assim, pensando, né, na Lucinda. A Lúcia e Milena, elas viram novamente aquela mesma luz, tinha aparecido ali na noite anterior, e elas perceberam que aquela luz estava em cima de uma árvore, e depois foi pousando, né, perto ali dos filhos de Lucinda, próximo aos familiares, e chegou perto das duas. Só que parecia que só as duas que estavam conseguindo ver aquela luz, porque elas não viram mais ninguém reparando no que tinha acontecido. E aí, muito triste, foram para casa, também não deram muita atenção para aquela luz, de repente aquela luz subiu em direção ao céu e sumiu. E elas foram dormir, né, ali na casa de um parente, naquela outra cidade. E aí, gente, a Dona Lúcia teve um sonho com a irmã dela. Ela sonhou com Lucinda. E a Lucinda dizia a ela: "Minha irmã, não fique triste, pois era a minha hora. Te visitei na noite passada para te reconfortar. E hoje vi todos aqueles que choraram por mim. Mas não se preocupem, a morte não é um adeus." E Lúcia acordou, já era de manhã, e foi contar o sonho dela para Milena. E a Milena olhou para ela com os olhos bem arregalados, um pouco assustada, porque a Milena tinha tido o mesmo sonho com a tia e a tia lhe falava palavras muito parecidas com o que disse para a mãe. E aí elas se entreolharam e pensaram na luzinha, e que elas foram pensar em tudo que elas tinham visto. E depois desse dia, elas sentiram mais paz interior, e meio que foi uma mensagem mesmo.
E a dona Lúcia me falou que ela, depois desse dia, ela sentiu um conforto porque ela sabia que a irmã dela estava bem e que de alguma forma ela estaria olhando por elas e por todos, né, os familiares. E aí a dona Lúcia conta essa história, claro, com muita saudade da irmã. Ela ainda sente muito, né, pela perda da irmã, porque elas realmente eram muito parceiras. Então a dona Lúcia fala que muitas vezes quando você faz uma conquista, acontece uma coisa nova, ou por exemplo, quando dona Lúcia aí teve a chegada dos seus netinhos, ela sempre pensa na Lucinda e pensava assim: nossa, seria o momento de eu ver a minha irmã, seria o momento da gente conversar e tudo mais. Mas é isso. Hoje a dona Lúcia já está bem senhorinha também e sente falta da irmã, mas ela tem aí esse conforto, né? Depois que a irmã apareceu para ela em sonho e falou sobre que era chegado o momento dela. Então a dona Lúcia e Milena hoje entendem que aquele realmente era o momento de partida, né? Essa história, como eu disse, é uma história bem levinha, né, gente? Foi tranquilo aí. Tá no quadro Penumbra porque é uma história que traz algo que não é muito comum, vamos colocar assim, mas que nos faz refletir. Então, será que aquela luzinha representava ali a Lucinda? Ela estava ali em forma de luzinha para aparecer para a irmã, para a sobrinha? E por que mais ninguém mais viu, né? Porque só as duas viram, os filhos não viram, e foi assim, né? Então, assim, gente, essa é a história de hoje. Vou estar trazendo mais histórias aí do quadro Penumbra também, esse fim de semana. Espero que vocês tenham gostado. Nos siga nas redes sociais, ativa o sininho para receber a notificação quando tiver história nova. Me dê aí um voto se tá gostando das histórias aí no Spotify, que me ajuda muito. E é isso, gente. Vou deixar vocês com essa história levinha hoje e aguardo a opinião de vocês sobre essa história lá no grupo do Telegram. É isso. Eu fico por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Karina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!